Saudações, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão de leitura do grupo de estudos Hegel, do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou acompanhando-vos nessa leitura e lendo junto com vocês a Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Estamos nesse momento fazendo a leitura do primeiro volume, A Ciência da Lógica. Passamos pela introdução e entramos no conceito preliminar. No conceito preliminar foi estabelecido primeiramente os primeiros, os primeiros tópicos, vamos dizer assim, sobre a lógica, sobre o que seria a lógica para Hegel, que é muito mais do que um órgão, um instrumento para que exercita-nos para o pensar. Há uma identidade aí entre a lógica e o pensamento aqui nessa obra, porque justamente a lógica trata do próprio pensamento em ato, o próprio desenvolvimento do pensamento. Então, esse desenvolvimento ele se dá através de um processo especulativo. Esse processo especulativo é a dialética na perspectiva hegeliana. É interessante e cabe lembrar, logo no começo, que do conceito preliminar, que ele estabelece uma diferença que ele diz que vai ser muito importante no decorrer do trabalho entre o sensível, a representação e o pensamento. É uma das coisas que nós estávamos debatendo e ele já lá atrás ele estabelece essa discussão, né? O sensível, que é a nossa ida e a nossa experiência com o mundo concreto, o mundo objetivo, o mundo natural, né? Com essa experiência que nós adquirimos a partir dos sentidos e a nossa capacidade a partir daí de representar, a representação, a criação de uma imagem, a criação de uma, uma imagem do experienciado, né, por nós através da nossa capacidade intelectual. Essa ideia de representação, né, ela não é a mesma coisa que o sensível e não é a mesma coisa que o pensamento. O pensamento é algo diverso da representação. Isso é algo que deve nos chamar a atenção aqui, né? Porque o pensamento, para o Hegel, é algo que abrange tudo isso, é algo que é maior do que tudo isso. É interessante ele sempre dividir as coisas em três, né? Mas nós não podemos cair na tentação de estabelecer essas tríades como se fosse um esqueleto morto, como ele diz, ou como se fosse uma regra de três que acaba sempre virando tese, antítese, síntese. Né? Não é um esquema formal, mas didaticamente nos ajuda muito a entender o que é que o Hegel estava se propondo a fazer. Quando nós vamos experienciar o mundo, quando nós vamos ao conhecer as coisas, então nós vamos via sensibilidade, vamos via o sensível, nós representamos esse sensível, nós representamos essa experiência, e esse processo nos permite, né, realizar a atividade do pensamento. O pensamento ele é algo muito mais abrangente, algo muito mais complexo, um desenvolvimento muito mais aperfeiçoado do que esses outros dois momentos. Ele é uma Aufhebung, ele é uma elevação que mantém esses dois momentos. Ele é um próprio processo especulativo, ele é uma, uma realização dessa dialética. Então é interessante que ele já nos põe dentro dessa ótica. Quando nós entramos nessa ótica,
Então, a partir daí, a crítica que ele vai fazer às, às metafísicas anteriores, né, ou as filosofias anteriores e as críticas às filosofias anteriores, elas têm que ser vistas sempre a partir desse referencial hegeliano. Então, note que ele já tem isso muito bem estruturado na sua cabeça. Ele já tem essas ideias bem estruturadas. Então, ele é capaz agora de nos fornecer uma crítica de quem veio antes dele. Essa crítica ela está embasada na insuficiência desses autores e dessas correntes, desses conceitos, dessa forma de pensar anterior a ele, justamente porque ela é marcada por uma diferença nesse tratamento filosófico. Essas correntes ou essas formas de filosofar são diferentes da dele porque elas não estão considerando de forma radical ou assumindo, vamos dizer, com tudo aquilo que eh, ela merece, né? Essa estrutura especulativa que ele vai nos apresentar em todos os seus detalhes no decorrer da ciência da lógica, certo? Então, é por isso que ele é capaz agora de estabelecer uma crítica ao idealismo, à metafísica anterior, né? A metafísica antiga, a metafísica medieval, ao início da metafísica moderna, ao empirismo e agora, que nós estamos vendo, ao criticismo kantiano. Então é interessante essa chave de leitura, né? Porque ele já deu lá atrás essa chave. Porque às vezes parece que era uma tônica do nosso último encontro, parece que o Hegel está sendo injusto com o Kant. Ou, na melhor das hipóteses, né, parece que o Hegel ele não está entendendo muito bem o Kant. Ele parece que ele não está sendo consequente com aquilo que ele leu do Kant. E não é essa a questão. Kant é muito importante e o Hegel ele dá uma importância grande ao Kant. No entanto, não é uma questão de se contrapor necessariamente como um oposto a tudo aquilo que Kant representa. É uma questão de estabelecer que eu tenho uma hipótese de trabalho. Nessa hipótese de trabalho, em alguns momentos, Kant me ajuda, e em outros momentos, Kant não me ajuda. Então, naquilo que Kant não me ajuda, isso seria uma insuficiência kantiana. E eu vou demonstrar isso, porque seria uma coisa que o Kant não viu. E como Kant não viu isso, ele se torna incapaz de poder gerar uma reflexão como essa que eu estou propondo. Entende? Então, essa chave de leitura que foi dada lá atrás, dessa diferença entre o sensível, a representação e o pensamento, é algo que nos permite entender melhor, né, o que vai acontecer daqui para frente no texto. Né? Alguém tem alguma outra parte que achou interessante no decorrer desses dias para expor sobre o porquê que o Hegel está se colocando dessa forma em relação ao Kant? Lembremos que no nosso último encontro ele estava fazendo uma crítica direta à, à coisa em si kantiana, né? Dizendo que, ora, a coisa em si uma das coisas mais simples de se falar, mais simples de conhecer. E daí você já vê uma cutucada no Kant, né? Já que o Kant fala sobre a inacessibilidade metafísica e ela só passa a ser acessível em um outro plano, em um plano ético, em um plano de uma metafísica dos costumes. Né?
em uma razão prática. Naquilo que tange a uma razão científica, esses ideais metafísicos, eles se comparam a castelos no ar, né? Então, aí nós já vemos, já demarcamos essa crítica hegeliana ao Kant, né? E ele, no parágrafo anterior, no 46, ele estabeleceu que isso é uma espécie de idealismo subjetivo, né? O idealismo crítico, um idealismo subjetivo, que é o idealismo do Fichte, e o idealismo objetivo, que é o idealismo do Schelling. O dele seria um idealismo absoluto, porque ele considera todas as instâncias, todos os elementos que compõem o processo tanto de criação das coisas, ou de formação, constituição e manutenção das coisas, do real, quanto de nosso acesso a essa realidade, né? Então, há uma identidade. Aí, por isso que no Hegel, aquela frase do Parmênides, ser é pensar, faz todo sentido para ele. É algo, um princípio ontológico, irrecusável, ele diria, né? Aquilo que a realidade é, aquilo que o ser é aquilo que o meu pensamento é aquilo que o pensamento é. O ser e o pensar, eles se equivalem, eles são o mesmo, eles possuem uma identidade na diferença, né? A dialética surge daí. Certo? À medida da nossa leitura, à medida que ela for avançando, os colegas que quiserem fazer algum comentário podem usar o chat ou podem chamar aqui levantando a mãozinha ou simplesmente abrindo vossos microfones, tá certo? Então vamos ao texto, a partir do 47. O primeiro incondicionado que se toma em consideração é a alma. Veja vídeo parágrafo 34. Em minha consciência, encontro-me sempre como o sujeito determinante. B. Como um singular ou abstratamente simples. C. Como o que é um só e o mesmo em todo o múltiplo diverso de que eu sou consciente, como idêntico. E D. Como algo que me diferencio enquanto ser presente de todas as coisas fora de mim. Do que ele está tratando, né? Ele está tratando justamente sobre, porque no 46 ele iniciou uma discussão sobre o conhecimento. Conhecimento que anteriormente ele já lançou a ideia do eu, né? O eu que realiza esse processo. Esse eu que realiza esse processo via experiência, ele constitui uma identidade, ele cria uma união. Nós vimos isso, né? Uma união entre aquilo que eu experiencio, né? Entre a realidade fora de mim, o sensível, né? E o sensível com toda a sua mudança, com todos os seus processos, com todas as suas transformações e alterações, e nós criamos uma unidade nesses processos de diferença constante, de multiplicidade constante. Então, o eu, ele nesse processo de conhecer, ele cria uma unidade. Ele une, né, esses processos.
Então, ele está tratando justamente desse desse elemento que conhece, desse eu, né, que conhece as coisas, conhece a coisa em si, ou que poderia conhecer as coisas, né? Esse primeiro incondicionado. É interessante porque esse eu, essa subjetividade, ele vai identificar a alma. E aí vem toda uma discussão aqui, que é um problema já que nós temos de traduções, né? Porque o que é a alma? A alma não é a mesma coisa que o espírito. O espírito com letra maiúscula, o Geist. Alma aqui tem um sentido mais voltado para o eu, o sujeito. Se for traduzido como espírito, é o espírito com letra minúscula, né? O espírito relacionado ao espírito humano. O espírito humano, ele não pode ser identificado ao espírito absoluto sem as mediações devidas, né? Então, no caso, esse primeiro incondicionado aqui seria justamente essa alma. Só que o Hegel ele vai fazer uma crítica a essa noção de alma, essa noção de eu, a, a esse elemento que no ato do conhecimento é responsável por realizar essa unidade dos, através desse processo do conhecimento, essa unidade da multiplicidade, né? Essa unidade da multiplicidade que o conhecimento é capaz de produzir, isso tudo, né, vai levar em consideração justamente esses 4 pontos aqui. Esse vai considerar um processo em 4 pontos. Eu chamo a atenção por essa questão do termo, né? Porque, olhe bem, é uma das coisas que eu tenho. Quando eu comecei a ler o Hegel, eu tinha muita dificuldade, porque eu me tornei meio que um catalogador de termos. Então, quando aparecia o termo eu, aí eu para Hegel quer dizer isso. Mas depois vem o termo alma. Então, alma para Hegel quer dizer isso. Mas aí vem o termo sujeito. Sujeito para Hegel quer dizer isso. Aí vem o termo substância. Aí, substância quer dizer sujeito e objeto. Isso. Mas aí vem o termo consciência. Aí depois vem o termo entendimento. E aí, esses termos, eles são a mesma coisa ou eles são diversos? Aí lá vai eu procurar nos comentadores, né? E aí, dependendo da tradução, dependendo da onde aquela tradução tinha retirado, se fosse um autor de origem mais britânica, se fosse um autor de origem franca, italiana, francesa, né? Se fosse um autor brasileiro, né? Então, no caso, eles faziam opções pelos termos e às vezes de forma indiscriminada. E aí eu ficava meio perdido, porque e aí, esses termos, eles equivalem às mesmas coisas ou Hegel considera que esses termos são diferentes? Aí você tem que ir lá nas versões em língua alemã, né, no original alemão, para saber se o Hegel estava utilizando palavras diferentes. Aí você perde muito tempo para saber se ele está atribuindo a essas palavras uma, o status de um conceito filosófico ou se são palavras mesmo na construção de uma frase, certo? Como, sei lá, quando alguém diz assim, estou
Fulano quebrou-lhe o espírito, certo? Aí quebrar o espírito é uma expressão. É uma expressão que significa que a pessoa ficou brocochô, a pessoa ficou praticamente sem forças, ela ficou totalmente entregue à situação. Só que espírito em Hegel é uma palavra muito forte. Se foi o Hegel que disse essa frase, então eu tenho que saber se espírito aí é um conceito filosófico ou se faz parte dessa expressão. Isso faz a gente perder muito tempo na leitura de um texto filosófico, entende? Então, quando nesse parágrafo se lança o primeiro incondicionado que se toma em consideração é a alma, aí depois diz: em minha consciência encontro-me sempre. E aí, em minha consciência quer dizer em minha alma? É uma questão que eu fico sempre me perguntando. Encontro-me sempre como sujeito determinante. E aí, sujeito determinante é a mesma coisa que alma determinante? Então, alma, consciência, sujeito, né? Como um singular ou abstratamente simples, como o que é um só e o mesmo, em todo o múltiplo diverso de que eu sou consciente. Eu. Aí já tem aqui o eu sou. Como idêntico, como algo que me diferencio enquanto ser presente em todas as coisas fora de mim. Então, alma, consciência, sujeito, singular, eu, mim, né? Me diferencio. Do que se está tratando no final? Está tratando sempre da alma? É uma questão que que eu sempre me faço primeiro para entender, para fazer a leitura de um trecho como esse. Depois que eu estabeleço que a alma é esse primeiro incondicionado, esse conceito geral do qual nós estamos tratando. A alma é aquilo que conhece. A alma é justamente este conceito que engloba o sujeito do processo do conhecimento, que conhece, né? Aquilo que conhece, né? Conhece as coisas. Então, minha consciência, ele está falando a consciência dele enquanto Hegel. Então, eu posso considerar essa palavra aqui como a minha consciência. Eu, enquanto Marcos, faz parte, eu caio dentro do primeiro incondicionado, certo? Eu caio dentro da alma. Então, em minha consciência, eu e todos vocês, qualquer um de nós, né, sempre vamos nos encontrar como. Aí já vou dando a minha interpretação para vocês depois de mostrar o processo da minha leitura. Né? Eu me encontro enquanto um sujeito determinante. Então, eu determino. Eu sou um sujeito em um processo de relação de conhecimento a um objeto. Eu sou um sujeito determinante, não um sujeito determinado. Né? Eu sou um sujeito que determina. Eu determino algo, por isso eu sou determinante. Como um singular ou abstratamente simples, um singular. Nós já debatemos isso em encontros anteriores. O que é um singular? Certo? Um singular, ele se diferencia em relação a um particular e a um universal. Né? Existe o universal em Hegel, existe o particular, existe o singular. O singular, ele faz parte justamente de um processo de significação ou distinção dos particulares, certo? Então, no caso, a humanidade é um, um conceito universal, vamos dizer assim, certo?
Os homens são conceitos particulares, porque existem as mulheres, por exemplo, né? E o Marcos, filho de Dona Luzanira, é um singular. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de leitura para mostrar que quando ele trabalha com a ideia de singular, ele está especificando algo, ele está distinguindo algo. Certo? Então, o particular em Hegel não é o mais distinto, não é o mais é, é, aquilo que é mais específico, né? O mais específico é o singular. Então, como um singular ou abstratamente simples. Ora, o mais abstratamente simples, o mais específico, o mais elementar seria o singular. Aí, se você pega esse meu exemplo, né, que é um exemplo bem didático, espero que seja, né? Você tem um elemento universal, você tem um elemento particular, você tem um elemento singular. Nos exemplos que eu dei, o exemplo mais específico e menor, a partícula menor dentre os exemplos que eu dei, foi esse ser que ocupa um lugar muito específico no espaço, né? E no espaço e no tempo. Marcos, filho de Dona Luzanira, né? Então, pode ser que exista uma outra pessoa chamada Marcos, que seja também filho de uma mulher chamada Luzanira. Mas será que ele nasceu no dia tal, na hora tal, na maternidade tal, no estado tal, na cidade tal? Será que a família do qual ele que faz parte é filho do pai tal, tal? Entende como ele vai ficando cada vez mais singularizado, mais específico, né? E isso tornando ele cada vez mais simples. A simplicidade aqui tende a, tende a representar a ideia daquilo que não possui partes, certo? Aquilo que é menos composto. O simples é o diferente do composto. Tá? E é por isso que, como um singular ou um abstratamente simples. Abstratamente, ou seja, uma coisa que eu consigo pensar, consigo teorizar, representar aqui no meu pensamento como algo simples. C. Como o que é um só e o mesmo. Acho que o B já nos ajudou, né, a entender essa parte de que é um só e o mesmo. Em todo o múltiplo diverso. Em todo o múltiplo diverso. A alma, ou seja, a minha consciência, ela é um sujeito determinante, ela é um singular abstratamente simples, que é um só e o mesmo em todo múltiplo diverso. Ou seja, eu estou relacionado na multiplicidade do mundo. Eu estou me diferenciando a todo instante, certo? Enquanto eu existir, a diferença faz parte da minha existência, porque eu estou me distinguindo de tudo aquilo que eu não sou. Isso é um princípio que o Aristóteles, o Platão mesmo já tinha nos mostrado isso lá no Sofista, né, que eu trago o não ser comigo. Então, a multiplicidade, ela está ocorrendo, mas eu mantenho a minha identidade, eu mantenho a minha singularidade. Então, a alma, ela nos permite isso, né? Então, como o que é um só e o mesmo em todo o múltiplo diverso, de que eu sou consciente. Então, a alma, ela é um idêntico a que é a si. Quem já nos disse isso? O Fichte. O Fichte já nos disse, no princípio, A igual a A, né? O eu é igual a, si, a ele mesmo, eu é igual a eu. Certo? Isso é um princípio. O princípio de identidade, ele constitui o primeiro incondicionado, que é a alma. Que é idealismo alemão na veia, né? Ele está debatendo muito com os seus contemporâneos. D.
como algo que me diferencio enquanto ser presente de todas as coisas fora de mim. Outra coisa que nós já dissemos. Como eu mantenho a minha identidade, para que eu mantenha a minha identidade, eu tenho que estabelecer a distinção de tudo aquilo que eu não sou. Então a alma, o eu, o sujeito, a consciência, ela mantém a sua distinção a partir de sua identidade. Esse sujeito é o primeiro incondicionado. É o princípio que possibilita todo o ato do conhecimento. Certo? Então, eu, por ser esse idêntico, eu, por ser esse singular, eu, por ser esse determinante, eu, por ser esse distinto de tudo, sou capaz de conhecer as coisas. Certo? Isso é o parágrafo 47. Aí ele vai agora nos explicar isso a partir da nota. Antes disso, alguém tem algum comentário aqui? Não, ô Marcos, Pois não. não, a única coisa que eu tô pensando aqui comigo é o seguinte, é porque é, o Hegel ele termina o 46 criticando o Kant, que segundo quem para ele seria mais um idealismo subjetivo, né? Ou seja, o Kant ele não entra no conteúdo, né? E as coisas Isso. estão no âmbito da representação, da abstração, da subjetividade e tal, né? Aí ele fala no final que ele quer expor, parece que ele quer ver como que o Kant julga, né, a aplicação das categorias ao incondicionado, né? Isso. Mais para frente agora, né, ele vai falar da velha metafísica. Só que antes ele está falando da questão da alma, né? Isso. E assim, eu ainda não sei, talvez seja prematura a minha dúvida, não sei se é uma dúvida, mas o Kant também criticou o conceito de alma, sobretudo lá nos prolegômenos à metafísica futura, que ele critica a velha metafísica sobre a questão da permanência da alma após a morte, por exemplo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim, Então, sim. assim, no entanto, Hegel, ao que parece, ele está falando em alma. Né? Aí, nesse ponto, eu não sei se ele está explicitando, ele está pegando esse conceito de Kant e depois ele explicita com as suas próprias categorias o que ele pensa que é a alma, não sei, ou se ele simplesmente tá explicitando Kant sem se referir à sua própria crítica. Você está entendendo a minha questão? Sim, sim. Pois é por isso que eu fiz aquele comentário. Eu sempre tendo a ler o Hegel, principalmente nessas críticas aqui ao Kant e aos seus contemporâneos e antecessores, pensando da seguinte forma, na minha leitura, né? Uhum. Parece que o Hegel ele tende a assumir aquilo que vai de que vai em encontro com a sua proposta, Uhum. e aí eu vejo uma é, mesmo o assumir de determinados conceitos, aí ele dialetiza esses conceitos, né? É por isso que eu fiz essa leitura. Aparentemente, aqui no 47, eu não consigo fazer essa leitura do 47 como se fosse uma apresentação da visão kantiana de alma que ele depois vai negar. Entende? Tá. Parece que está muito dentro da percepção hegeliana de conhecimento. Aí, onde é que eu posso estar errando? Né? Eu posso estar errando vendo com olhos muito hegelianos
aquilo que o Hegel não estava vendo ainda dentro do seu sistema. Pode ser que ele realmente esteja fazendo uma exposição ainda do Kant. Isso daqui é Kant. E, no caso, ele depois vai desconstruindo isso daqui e dizendo, olha, a alma, na minha percepção, ela não é só isso, ela tem outras características, mas para o Kant seria isso. Assim, eu acho que, assim, pela minha prematura análise, né, eu acho que o Hegel está fazendo uma crítica à crítica, vamos dizer assim, né? Porque esse conceito substancialista que o Kant criticou na velha metafísica, né? Parece que o Kant, embora ele critique, por exemplo, a questão da permanência da alma, para ele só vai se dar, como exemplo, né, da discussão, no âmbito da experiência possível, né? Sim. E essa experiência possível só é viável em vida, por exemplo, ou seja, acaba com a morte, né? O Kant ainda está numa perspectiva substancialista, puramente substancialista da alma. Não sei se essa discussão que eu estou colocando tem a ver. E o que? O Hegel está criticando essa perspectiva, quando ele entra nessa questão do sujeito determinante, Sim. entende? Não sei. Pode ser, né? Pode ser sim. Eu vou considerar esse elemento. Vamos então, vamos para a nota. Vamos para a nota para ver se isso vem mais à tona, né? Falar a verdade, a nota não. Vamos para a continuidade do parágrafo, né? Continuidade do parágrafo, que o Hume ainda vai entrar aqui na história. Vamos lá. Eu vou ler até o final para nós e vermos se a gente consegue ir dirimindo aqui mais essas dúvidas. O procedimento da velha metafísica é agora indicado com precisão. Coloca no lugar dessas determinações empíricas, determinações de pensamento. As categorias correspondentes, donde nascem estas quatro proposições. A alma é substância. A. B. É substância simples. C. É numericamente idêntica nos diversos tempos de seu ser aí. E D. Está em relação com o espacial. Nessa passagem do procedimento acima, se fez notar a falha de que são confundidas uma com a outra determinações de dois tipos, paralogismo, a saber, determinações empíricas com categorias, e que é algo incorreto deduzir por silogismos estas daquelas, e, de modo geral, pôr as categorias em lugar das determinações empíricas. Vê-se que esta crítica não exprime outra coisa senão a advertência de Hume citada acima, de que as determinações de pensamento em geral, universalidade e necessidade, não se encontram na percepção de que o empírico é diferente, tanto segundo o conteúdo como segundo a forma da determinação de pensamento. Então, essa é o restante do parágrafo. Como foi que como é que eu tinha entendido, Zeni? É como se essa primeira parte do 47, certo? Fosse meio que uma compreensão hegeliana. E depois fosse mais voltado para aquilo que você estava chamando a atenção. Meio que uma denúncia, vamos dizer assim, né? Meio que uma. Então eu estava fazendo uma leitura meio dissociativa. Tipo, olha, o primeiro incondicionado que toma em consideração é a alma.
certo? Aí, em minha consciência, encontro-me sempre. Aí ele expõe esses 4 elementos, certo? Eu achei uma exposição deveras dialética, né? E por isso que aí eu fiz essa leitura bem especulativa. Depois vem essa crítica, né, onde ele expõe bem, né? O procedimento da velha metafísica é agora indicado com precisão, certo? Coloca no lugar dessas determinações empíricas determinações de pensamento, as categorias correspondentes, de onde nascem 4 proposições. Aí as 4 proposições. A alma é substância simples, é numericamente idêntica nos diversos tempos de seu ser aí, está em relação com o espacial. Na sua visão e de vós me seis demais colegas, esses 4 elementos aqui, eles são consequência dos 4 pontos do primeiro parágrafo? Ou é porque eu não estava fazendo essa leitura, certo? Eles são consequência desses 4 primeiros elementos. Isso daqui é um procedimento da velha metafísica? Ou isso daqui é a compreensão hegeliana, é uma leitura hegeliana, ao que ele está utilizando como comparativo, está relacionando a esse procedimento da velha metafísica? Eu acho acho que aqui nesse primeiro ele tá meio que expondo é, é, a teoria do conhecimento de Kant. Certo. Como Kant aplica as categorias ao incondicionado, entendeu? Tanto que ele está Certo. falando ainda em sujeito determinante, ele está falando em abstrato simples, ele está falando, você está entendendo? Em múltiplo Sim, diverso sim. diante da unidade. Ele está falando da diferença entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido, entende? Então Então, ainda é aquele sujeito unificador dos parágrafos anteriores que nós estávamos. é, a minha dúvida é exatamente sobre qual é a crítica dele a Kant, visto que Kant também criticou a alma enquanto substância. Você está entendendo? Certo. Sobretudo quando no Prolegômenos ele trata da permanência da alma após a morte, quando ele critica a velha metafísica. Muito bem. É por isso que aí ele ainda está falando da alma como Como substância substância simples. simples, numericamente idêntica, e em relação com o espacial. Uhum. Não sei, Aí né? ele continua, né, pegando essa sua chave de leitura, né, ele continua dizendo, nessa passagem do procedimento acima, que é esses 4 aqui, fez-se notar a falha, né, a falha de que são confundidas uma com a outra determinações de 2 tipos. Aí são os paralogismos, né? Aí, logismos kantianos, a saber, as determinações empíricas com categorias. E que é algo incorreto, e aí vem uma crítica direta, deduzir por silogismos estas determinações empíricas daquelas categorias. E deste modo, pôr as categorias no lugar das determinações empíricas.
Isso é Hume, né? Eu acho que aí ele está pegando a base de Kant para criticar o próprio Kant. É porque, né, isso aí ele justamente ele complementa dizendo: vê-se que esta crítica não exprimia outra coisa senão a advertência dada pelo próprio Hume, né, a advertência de Hume, de que as determinações de pensamento em geral, né, universalidade e necessidade, não se encontram na percepção. Isso daqui já é algo que nós já tínhamos superado. A percepção, né, a sensação, ela nunca poderá nos fornecer universalidade nem necessidade. O sensível, o conhecimento pelo sensível, ele nunca poderá nos fornecer nenhum tipo de conhecer absoluto dos processos de causas e efeitos, porque nós só teremos através da percepção os efeitos, nós nunca teremos acesso direto nesse jogo de causa e efeito às primeiras causas, por exemplo. Então, no caso, você nunca vai ter essa condição de estabelecer isso, né? Então, remetendo essa lógica hilmiana ao esse procedimento kantiano aqui, né? Então, nós não podemos, a partir das determinações empíricas, deduzir categorias. Não é isso? Mas o que me estranha é que o Kant nunca disse isso. Né? O Kant falava que todo conhecimento começa com a experiência e não deriva dela. Né? Pelo menos é isso que consta lá da crítica da razão pura e até dos prolegômenos. Né? Pois é nisso que. É por isso que eu fico fazendo meio que uma ginástica, uma Uhum. ginástica intelectual aqui, para saber aonde é que o Hegel está conscientemente ou inconscientemente pervertendo Uhum. Kant para seus Uhum. propósitos. É. Entende? Uhum. E até que ponto ele está dizendo isso daqui que o Kant falou é muito interessante. E ele está, inclusive, vendo isso tão interessante que ele está dialetizando algo ou tornando especulativo dentro e entrando já na sua perspectiva sistemática, filosófica, algo que o Kant não fez ser tão dialético, algo que no Kant não é assim, mas ele expõe dessa forma, né? E o quanto ele atribui a Kant determinados radicalismos que você não, assim, você encontra em outras partes da filosofia kantiana respostas a esses problemas, ou seja, são problemas que foram até certo ponto dirimidos na obra kantiana ou que não podem ser encerrados em determinadas passagens que o Hegel assume, entende? De qualquer forma, para que todo mundo entenda, todo mundo que está aqui no grupo, né? O que é que o Hegel está fazendo? O Hegel está, neste momento, estabelecendo inconsistências na filosofia crítica do Kant que demonstrariam a necessidade de uma revolução na ciência da lógica, na lógica. Ou seja, a filosofia kantiana nos levou a determinados limites tanto do ponto de vista cognitivo, epistemológico, quanto do ponto de vista metafísico, ontológico, que inviabilizava o nosso acesso, conhecimento ao mundo, à realidade. E a ciência da lógica seria uma obra, né, uma obra meio que didática, para nos fazer, primeiramente, perceber essas inconsistências e nos mostrar
como se dá o processo real, mostrar o que o Kant não viu, né? Mostrar o desenvolvimento que o Kant não percebeu. Se o Kant tivesse prestado atenção, e essa é a grande questão aqui do conceito preliminar, em determinados elementos dialéticos especulativos que a realidade possui e que automaticamente, como a realidade possui, o nosso pensamento também possui, ele escreveria não a crítica da razão pura, né? Não apenas a crítica da razão pura, mas também escreveria a ciência da lógica. Basicamente é isso que ele está querendo dizer, certo? Assim, o Kant concordaria comigo também, se ele tivesse percebido isso daqui. Algumas coisas o Kant não afirmaria. E essa parte aqui é justamente uma tentativa de mostrar para nós as inconsistências do projeto kantiano. Com um Eu pouco. fico, eu fico só Pois não, Tony. pensando assim, não, porque o Kant, o que acontece ali, né? Ele próprio afirma, acho que nos prolegômenos, né, que seria um absurdo se a gente esperasse conhecer de um objeto, né, mais do que aquilo que pertence à experiência possível desse objeto, né? E ele fala isso porque, para ele, o tempo, o espaço, todos aqueles conceitos do entendimento, né? E os conceitos tirados pela intuição empírica ou pela percepção do mundo sensível, eles não têm e não podem ter nenhum outro uso, né? Se não tornar possível a experiência, né? E que se a gente omitir esta condição aí desses puros conceitos do entendimento, eles já não vão determinar nenhum objeto, não vão poder ter nenhuma significação. Isso não significa que ele nega, pelo menos assim eu vejo, né? E não significa que ele nega a existência das coisas em si, e nem que ele considera como válido, né, um único modo de conhecer, entende? Sim. Senão ele estaria transcendentalizando os princípios desse modo e absolutizando os próprios limites da razão, como se eles fossem os próprios limites da coisa. Você entende? Sim, estaria justamente fazendo essa crítica aqui. Estaria Exato. convertendo essas impressões empíricas como a definição das categorias, como a essência das categorias, É, como o que, assim, o próprio Hume estaria absolutizando, tornando necessários parâmetros que se veem pela sensibilidade como se eles fossem necessários, como se eles uhum, fossem universais, né? Mas eles foram retirados de uma instância da multiplicidade, da particularidade. Então, é. é, E aí eu não acho assim, que. e aí você. É justamente isso, Zoni. E aí, É, será que o Kant cometeu um erro tão grotesco como esse, eu né? acho que não. Eu acho que ele está sendo injusto. Mas aí vem a questão, né? Aí é isso que sempre me vem à cabeça. Kant, Hegel, não leu corretamente, não entendeu Kant, ou o Hegel perverteu conscientemente para seu próprio benefício Kant. Eu sempre fico com o pé atrás quanto a isso, né? Não ponho a mão no fogo pelo colega Hegel, É, certo? Nos isso. dois casos, mas há uma percepção hegeliana e é isso e vamos tentar encontrar isso, né? Eu acho que Vamos. Ah, que o Kant queria fazer é simplesmente dizer que a experiência ela nunca vai satisfazer totalmente a razão, entendeu? É simplesmente isso. Porque você tem, para lá da Festan, que é o entendimento, você tem a Vernunft, que é a razão, sim, entendeu? E é por isso que ele vai falar na ilusão dialética, sacou? Mas daí dizer que no plano do entendimento o empírico é certidão da verdade, eu acho meio puxado.
Pois é, e é justamente a ilusão dialética que é a pedra no sapato hegeliana, né? É, exato, É justamente exatamente. isso que o Hegel quer dirimir. Então, o que é que o Hegel, qual é a preocupação hegeliana? Eu tenho que mostrar que na construção do argumento kantiano, ele cometeu um equívoco. Aham, E esse equívoco fez com que ele pensasse, o levou, o condicionou a pensar que o projeto metafísico de fundamentação do conhecimento a partir desses elementos, é, é, a partir dessa busca que a metafísica clássica tanto se esforçou por fazer, essa ontologia clássica, nessa busca pelo ser, pelas essências, pela verdade, pela tal da coisa em si, fosse uma ilusão. é, Um, né? E eu quero justamente defender que eles possuem inconsistências, os antigos, mesmo os modernos, que se propunham esse projeto, eles tinham inconsistências, mas o projeto em si ainda é válido, Kant. Eu justamente quero continuar fazendo isso, e você está me proibindo, dizendo que isso é um sonho, é uma loucura da razão, é justamente um processo que não convém à ciência, isso não é mais ciência. Isso já extrapolou, isso quem faz isso não está mais jogando nas quatro linhas da ciência, as quatro né? linhas. Né? Para usar um termo da moda, né? E aí vem a questão, né? O Kant, ele. Aí vem o problema de duas pessoas que não estavam debatendo, né? Uhum. Assim, o Kant ele não estava ali para dar uma resposta para o Hegel para dizer, olha, você não está me entendendo, né? Uhum. Uhum. E da mesma forma, quando o Kant desse essa resposta, quem sabe ele não estaria ali, também não está ali para o Hegel dizer assim, não, é você que não está me entendendo, eu estou levantando essa questão. Você não teve esse momento, né? Dessa troca de cartas, né? Uhum. Que seria a forma que eles tinham no momento, né? Uhum. É, Então, eu acho que isso mas vamos, vai ser uma briga para os neocantianos, né? sim. Aí você tem todo uma discussão tanto é que o que é que vai acontecer? Você tem toda uma tradição, você tem todo o hegelianismo, a força do idealismo hegeliano posterior no século XIX e posterior, principalmente lá com o neo-hegelianismo britânico e tudo. Aí você tem depois um forte neocantismo e com isso, nós sabemos quem foi que venceu essa batalha, né? Nós Uhum. sabemos que Kant venceu. Nós Uhum. sabemos que o idealismo hegeliano acabou sendo suplantado por essa proposta, porque se viu que existiam ali certos ideais que não conseguiam mais se sustentar com as exigências de fundamentação e tudo, né, que é a própria filosofia analítica. Ainda existe, foi até discutido aqui, toda uma discussão de encontrar fundamentos analíticos na filosofia hegeliana, né? Assim, de tentar estabelecer um hegelianismo analítico e mostrar que não é uma coisa nova, é mostrar que Hegel já possuía esses elementos na sua filosofia, né? E que ele não precisamos, Hegel não precisaria se retratar, ele já tinha levado isso em consideração em muitos pontos ali, então você tem todo esse trabalho de reconstrução. Agora, é, são trabalhos realmente muito, muito difíceis de serem feitos de ambos os lados, né? Porque você tem que considerar muitos sis, né? Uhum. Muitos sis interpretativos, muitos trabalhos ali, porque você não tem um discurso tão contínuo, principalmente no lado do Hegel, né?
assim, nas obras. Você não tem. Primeiramente, você tem toda a preocupação de ter um sistema que ele aparenta ser muito bem estruturado, só que isso quando você vê ao longe, ele parece ser muito bem estruturado. Mas quando você vai ver de perto, ele não é tão bem estruturado assim, porque você tem a enciclopédia, são os três momentos ali, mas depois, quando você vai ver ao longe, mais de perto, você sabe que o Hegel estava revisando Uhum. Uhum. constantemente esses elementos da enciclopédia. Ele iria fazer uma revisão da doutrina do ser quando falece, né? Então tem muitos pontos ali que, quem sabe, fossem revistos. Né? É, Você tem, quem sabe o Hegel fosse o que hoje é o Habermas, que põe qualquer Habermasiano de cabeça perdendo os cabelos, né? Todo dia o Habermas acorda e diz: vou mudar alguma coisa dos meus livros. é Então, mesmo. todo mundo tem. Eu acho que em filosofia, quem estuda determinado autor, dificilmente você vai ver um estudioso de um autor dizer assim: vida longa ao meu autor. Não, É, não, foi não é isso. um pedido muito bom para se fazer, né? É, Porque a cada dia você tem a possibilidade de uma revisão. verdade. Então, Agora, se você pegar, por exemplo, o Kant, por exemplo, quando ele critica, né, a metafísica como ciência, né, ele tá muito apegado ali à mecânica newtoniana, né, que era o grande paradigma. Essa palavra paradigma é complicada, mas é assim, era a referência que ele tinha, né? E enquanto quando chega em Hegel, você já tem ali uma visão, a referência fiscalista já estava passando para uma referência mais biológica, né? Você já tinha biologia, uma série de sim, coisas acontecendo ali. Então, eu acredito que isso tudo pode ter influenciado as críticas, né? Não sei. sim, sim. É fato, né? E nós estamos falando da crítica da razão pura. A crítica da razão pura do Kant, nós temos que lembrar que ela tem duas versões, né? Tem a versão do começo dos anos 80, né? E tem uma versão de 7 anos depois. Nessa versão de 7 anos depois, existem muitas revisões feitas pelo próprio Kant, né? Então, para você ter só uma noção, assim, a gente está falando às vezes como se o Kant ele fosse resolvido, né? E ele não é, certo? E essa mesma obra recebeu uma série de críticas, né? Então, existe um volume que eu estou até atrás, eu vi uma vez em um sebo e eu deixei passar. Certo? É uma coletânea, tem até em língua portuguesa, pela edição da Casa da Moeda de Portugal, que é uma coletânea de críticas à crítica da razão pura de Kant. Tem texto do Schulz, tem texto do Ringold, tem textos do próprio Fichte, tem textos justamente do impacto da crítica da razão pura na filosofia ali dos seus contemporâneos e as respostas que ele recebeu, entende? E não era ponto comum muitas dessas críticas, né? Não foi assim só palmas que ele recebeu, né? E muitas dúvidas. Tanto é que a doutrina da ciência do Fichte, ela é uma consequência de tudo isso. E essa mesma doutrina da ciência teve pelo menos uns 4 escritos do Fichte para entender, para tentar explicar o seu próprio projeto de continuidade do projeto kantiano, né? Então, para você ver como é tudo muito complexo, é tudo muito difícil. Então, assim, a gente está discutindo agora uma certa compreensão ou apropriação do Hegel da filosofia kantiana,
Ou seja, a gente está discutindo o Kant do Hegel e rotulando aqui essa leitura hegeliana do Kant como mais feliz ou mais infeliz, mas nós temos que dar também por mais genial que seja o Hegel, a gente tem que dar esse desconto que é uma obra, ele estava discutindo uma coisa muito complexa também, né? Não era um ponto comum, não era uma coisa assim tão simples. Então ele estava sendo influenciado também por uma série de outras leituras, certo? Então você tem o Goethe, tem o Schiller, tem vários outros autores que estão, como nós discutimos no encontro passado, né? Esses autores vieram à tona. Só para nós concluirmos, então, hoje vamos ler a nota. Se o empírico devesse constituir a certidão da verdade do pensamento, sem dúvida seria requerido para o pensamento que ele pudesse ser exatamente apontado nas percepções. Que não se possa afirmar a substancialidade e a simplicidade da alma, sua identidade consigo e sua independência que se conserva em sua comunhão com o mundo material, isso, na crítica kantiana da psicologia metafísica, repousa somente em que as determinações que a consciência nos faz experimentar sobre a alma não são exatamente as mesmas que o pensar produz a respeito dela. Mas, pela exposição anterior, Kant também faz consistir o conhecer em geral. E mesmo a experiência em que as percepções são pensadas, isto é, que as determinações que inicialmente pertencem ao perceber sejam transformadas em determinações de pensamento. Sempre se pode considerar como um bom resultado da crítica kantiana que o filosofar sobre o espírito fosse libertado da alma coisa, das categorias e, portanto, das questões sobre a simplicidade ou composição, sobre a materialidade, etc., da alma. Mas o verdadeiro ponto de vista sobre a inadmissibilidade de tais formas não há de ser, mesmo para o entendimento humano, ordinária, mesmo para o entendimento humano ordinário, que elas são pensamentos, senão antes que tais pensamentos em si e por si não contêm a verdade. Quando o pensamento e fenômeno não correspondem plenamente um ao outro, tem-se primeiro a escolha de ver ou um ou outro como o elemento falho. No idealismo kantiano, no que concerne ao racional, o defeito é lançado em conta dos pensamentos, de modo que eles são insuficientes por serem inadequados ao percebido e a uma consciência que se restringe ao âmbito do perceber. Os pensamentos não são encontrados em tal consciência. O conteúdo do pensamento para si mesmo aqui não vem à discussão. Então, note aqui na nota, nós temos não mais uma simples explicação de Kant, né? Não é mais uma tentativa de expor o pensamento kantiano. Aqui fica claro que já é uma tomada de posição hegeliana frente ao pensamento do Kant. Então, já é uma crítica bem direta, né? Aqui não tem muito o que debater, né? Ele já inicia dizendo, né? E esses sis, gente, são muito importantes no texto do Hegel, tá? Eles a prestar atenção nos sis poupa-nos muito tempo. É como se fossem os momentos de ironia hegeliana. Porque quando ele lança o si, ele está dizendo assim, olha, faz de conta, olha, o próximo parágrafo, faz de conta que isso daqui é real.
Vamos fazer de conta que é assim. Aí ele, quando ele começa isso, ele está expondo a filosofia de alguém, certo? Quando você não presta atenção nisso, você pensa que ele está defendendo um ponto de vista. Mas na verdade não, porque no próximo parágrafo ele começa a desconstruir isso. Ou no decorrer do próprio parágrafo, ele começa a desconstruir isso e você, oxe, mas não era isso que ele estava defendendo? Não, não era isso que ele estava defendendo. Ele está expondo, primeiramente, uma corrente de pensamento, uma ideia, um conceito ou uma forma de interpretação, e depois ele demonstra a inconsistência dessa interpretação, entende? Desse conceito. E aí ele vai fazer o terceiro momento, né? Então, ele afirma, depois ele nega, depois ele faz a negação da negação, que é esse procedimento de escrita dialética de mostrar o avanço, né? Aqui, por enquanto, nós estamos simplesmente num processo de muita desconstrução, tá? Então, ele diz: se o empírico devesse constituir a certidão da verdade do pensamento, sem dúvida seria requerido para o pensamento que ele pudesse ser exatamente apontado nas percepções, como o empirismo queria. Lembra que nós já debatemos, lá no 38, nós já debatemos o empirismo enquanto uma instância de, de fundamento metafísico, do conhecimento e tal. Mas nós sabemos que não é, né? Que não se possa afirmar a substancialidade e a simplicidade da alma, sua identidade consigo e sua independência que se conserva em sua comunhão com o mundo material. Certo? Isso, na crítica kantiana da psicologia metafísica, repousa somente em que as determinações que a consciência nos faz experimentar sobre a alma não são exatamente as mesmas que o pensar produz a respeito dela. Aí quando ele faz isso daqui, ó, quando ele faz essa reflexão aqui, aí ele já está tomando um posicionamento em relação à proposta kantiana. Ele já está deixando bem claro, certo? Quando Kant, na sua psicologia metafísica, a crítica kantiana da psicologia metafísica, certo? Que repousa somente em que as determinações que a consciência nos faz experimentar sobre a alma, né, não são exatamente as mesmas que o pensar produz a respeito dela. O pensar aqui, ele já é um procedimento, né, da minha percepção, da minha compreensão, né, já é o Hegel tomando a sua visão filosófica, já está trazendo ela para o jogo. Ele está dizendo, olha, como Kant pensa, como Kant expõe, isso não vai nos trazer, como ele diz mais à frente, determinações de pensamento. Certo? Mas, pela exposição anterior, Kant também faz consistir o conhecer em geral e mesmo a experiência em que as percepções são pensadas, isto é, que as determinações que inicialmente pertencem ao perceber sejam transformadas em determinações de pensamento. Na concepção de Hegel, não. Não pode. Mas o Kant, na leitura do Hegel, pensa que sim. Que já há determinações de pensamento a partir dessas percepções. E é isso que o Zwenir está chamando a atenção, que isso é muito injusto com o Kant, porque existem outras passagens de obras kantianas em que ele demonstra que ele não está sendo tão simplório na argumentação. Ele não está dizendo que tudo devém da percepção. Ele está dizendo que tudo inicia com a
percepção, com a experiência. Mas a experiência, ela não é um fundamento absoluto. Né? Ela é uma base, né? Mas ela faz parte do processo. Ela não é todo o processo. Isso seria um empirismo muito rústico, né? E o Kant não pode ser elencado nessa perspectiva. Não deveria, né? Mas o Hegel, ele está fazendo justamente isso, né? Sempre se pode considerar como um bom resultado da crítica kantiana que o filosofar sobre o espírito, e aí você tem aqui aquilo que eu estava falando, o espírito em letra minúscula, né? Fosse libertado da alma coisa, das categorias e, portanto, das questões sobre a simplicidade ou composição, sobre a materialidade da alma. Também aquilo que já foi até colocado, né? Que o Kant já tinha feito essa crítica, né? Então ele reconhece aqui. Só que ele não é consequente em levar isso, assim, esse reconhecimento do Kant, porque mesmo reconhecendo que o Kant fez isso, ele usa até isso como um argumento contra o próprio Kant. Porque como é que alguém que chegou a essa conclusão ainda se mantém como tão devoto da experiência, né? Mas o verdadeiro ponto de vista sobre a inadmissibilidade de tais formas não há de ser, mesmo para o entendimento humano ordinário, que elas são pensamentos. Não pode ser, viu, Kant? Não é para você considerá-las, equivaler a essas esses dois elementos. Aí aqui, por isso que eu digo, aqui ele está tomando realmente oposição. Para ele é isso mesmo. Para ele o Kant está fazendo isso mesmo, entendeu? Porque as anotações que ficam aqui no recuo é aquilo que ele se propôs a comentar nas aulas. Isso daqui é a explicação que ele ia dar no decorrer das aulas, para ele não esquecer. Olha, isso daqui é a linha de argumentação que você vai seguir para expor esse conteúdo. E ele está justamente defendendo esse ponto de vista. Para mim, isso daqui é muito cristalino aqui. Senão antes que tais pensamentos em si por si não contêm a verdade. Quando pensamento e fenômeno não correspondem plenamente um ao outro, tem-se, primeiro, a escolha de ver ou um ou outro como elemento falho. Aí ele vai chamar a atenção para o procedimento kantiano nessa relação, né, entre sujeito e objeto. Lembre-se que o Hegel resolveu isso fazendo a leitura da substância, né, como um processo que considera tanto o sujeito quanto o objeto como intrínsecos. Né? Eles estão relacionados. Eles estão agindo diretamente no outro. Né? Não é um agindo sobre o outro. Não é o sujeito agindo sobre o objeto, ou vice-versa, em uma espécie de realismo, de materialismo. Né? Mas quando você toma esse processo de forma unilateral, você vai cair no dilema de considerar que quando há uma falha aí nesse processo, a falha é ocasionada por um dos elementos. Né? E no caso do idealismo kantiano, ele considera que é o elemento subjetivo, que não é capaz de alcançar. Ele é insuficiente, ele possui um defeito. Ele é incapaz de alcançar a essência do objeto. Ele é incapaz de alcançar a coisa em si. Por serem inadequados ao percebido e a uma consciência que se restringe ao âmbito do perceber. Então, eu não... Aí
na leitura em termos kantianos, eu só acesso o fenômeno, o nômeno, nesse processo epistemológico, nesse processo científico, eu não tenho acesso ao mundo nomênico. O nômeno não me é acessível. Como eu não acesso ao nômeno, e isso é uma falha minha, do sujeito, né? Então eu abro mão dessa dimensão do conhecimento da realidade, certo? Ela vai me servir em outro estágio, ele vai me servir lá no estágio da razão prática, mas na questão epistemológica, na questão da ciência, na questão do conhecimento do mundo, assim, isso daí não vai me servir. É uma ilusão. Os pensamentos não são encontrados em tal consciência. O conteúdo do pensamento para si mesmo não vem à discussão, não vem à tona. Não é isso? O que mais? Então, o que é que você acha, Joengui? Você acha que esclarece esse ponto de vista assim, sobre a posição do Hegel, assim, da leitura do Hegel sobre esses pontos? Eu acho que o Kant, eu acho que ele critica a metafísica, uma metafísica muito específica, que é a metafísica que trata a verdade como adequaço, sabe? Sim, Entendeu? Eu acho que ele está criticando essa velha metafísica. Mas, no entanto, ele não deixa de se valer de Aristóteles, sabe? Para poder construir a sua própria. Quando ele formula lá as categorias lá de qualidade, de sim, sim. quantidade, né? Então, assim, eu não sei, a impressão que eu tive é que o Kant, na crítica da razão pura, ele só tá criticando a essa metafísica tradicional, o caráter científico dela, simplesmente, entendeu? Que ele fala que não dá mais para a gente, nesse mundo que a gente está, sobretudo com o advento da mecânica newtoniana, a gente considerar essa metafísica como ciência. E ele vai e simplesmente delimita. Agora, que o Hegel. Eu acho, em parte, que o Hegel está certo quando ele meio que acusa o Kant de falar assim, já que eu não consigo acessar a coisa em si, então vamos deixar para lá, né? Vamos trabalhar só com o fenômeno, sabe? Por outro, eu acho que em parte ele tem alguma parcela de razão, entende? Ah, e acho louvável também esse encontro que ele promove entre o sujeito e o objeto, né? Que não foi só ele que levou à tona, né? Trouxe à tona. Ele foi Sim, precedido por Jacobi, por Schelling, por Fichte, sim, que herdou essa separação que o Kant deixou e que o Kant pegou, sobretudo, de René Descartes, né? Que ele sim, meio que sim. radicalizou, né? Mas eu acho que a crítica que o Kant, para a época que ele formulou a teoria dele, é simplesmente uma forma de delimitar o espaço da metafísica enquanto ciência, que haja vista que ele estava muito preso ao paradigma fiscalista, entendeu? Eu acho que é isso, não sei. Mas eu acho que é válido também a crítica. Agora, eu acho que o Hegel, por exemplo, ele não é rigoroso nessa parte quando ele fala do fenômeno, que a gente sabe que o fenômeno para Kant não é o fato que está acontecendo, e sim a percepção que se tem Percepção, desse isso. fato, né? Também, E também acho. por outro lado também, a gente sabe que em Kant, pensar é diferente de conhecer. Tem tudo isso também, entendeu? Então, assim, eu acho que falar dessa forma, que é uma falha do pensamento, eu acho muito grosseiro, com relação especificamente a essa parte, entendeu? Sim, basicamente eu gosto de dizer o seguinte: é uma
um momento muito importante para quem estuda Hegel, essa leitura hegeliana de Kant, certo? Agora, se você quiser usar Hegel, a leitura de Hegel, para ensinar Kant para alguém, aí não é recomendável. Isso, Porque exatamente. você nota que existem lacunas que, quando você lê o Kant, elas se tornam muito perceptíveis, assim. Ah, mas o Hegel não prestou atenção nisso daqui, nessa passagem. Ah, mas isso daqui não. Será que o Hegel não leu essa parte e tal? Isso se torna bem perceptível, como você muito bem pôs, né? Só que aí vem a questão. Se o Hegel não trouxe à baila esses tópicos, ele não o trouxe. Ele leu a Crítica da Razão Pura, né? Eu vou partir desse pressuposto, essa colher de chá para o Hegel, de que ele leu a Crítica da Razão Pura. Se ele leu a Crítica da Razão Pura, e então ele fez seleções aqui, quando ele está preparando esse texto da lógica na enciclopédia, ele fez seleções de tópicos que ele achou importante para a construção do seu sistema pontuar em Kant pontos que ele vai ali discindir, ele vai mostrar, ó, isso daqui Kant afirma e nisso daqui eu vou divergir dele, certo? E essa divergência que eu vou fazer do Kant aqui é uma divergência muito importante para o meu projeto. Então, eu preciso, primeiramente, que você compre a ideia, compre essa minha interpretação do Kant aqui, certo? Se você comprar essa minha interpretação do Kant, esse próximo passo que eu vou fazer, que é uma crítica a essa postura kantiana, vai fazer todo sentido para você. Então, para quem vai entender o Hegel, o projeto hegeliano, é muito importante essa leitura do jeito que está aqui. Certo? Agora, se você vai querer entender o Kant, saiba que se você ainda não leu o Kant e está lendo aqui a crítica que o Hegel está fazendo ao Kant, você não está conhecendo Kant. Entende? Isso é algo muito importante para assim, se o seu intuito é fazer uma compreensão de história da filosofia, esse momento desse livro aqui, ele não contribui para você aprender Kant. Ele não contribui muito assim, entende? A não ser que você esteja ciente de que esteja agora, né, tomando consciência de que existia um cara chamado Kant, que escreveu a Crítica da Razão Pura, que levantou esses problemas, e o Hegel está ajudando você a conhecer esses problemas que ele está levantando aqui. Mas aí há uma apropriação da filosofia kantiana que o Hegel faz, que ela acaba pervertendo a filosofia kantiana. E essa perversão, e aí vem mais uma vez a minha pergunta, ela pode ser vista como uma incompreensão hegeliana ou como uma perversão consciente, né, para para uma finalidade específica que o Hegel está fazendo. Eu gosto de fazer a interpretação, parto de uma chave de leitura, de que o Hegel é muito consciente do que ele está fazendo pela envergadura intelectual que eu considero que ele possua. Então, eu compro a leitura kantiana do Hegel para uma determinada finalidade de compreensão do restante da obra. Então, eu compro o Kant do Hegel para entender o sistema hegeliano. Entende? Aí, esse segundo passo quer dizer, ele tá sendo injusto com o Kant. Isso é uma leitura externa a Hegel. Entende? Que nós devemos ter, principalmente depois de ter lido Hegel.
Depois de ter lido Hegel, é importante você ir lá no Kant e ver o quanto a leitura do Hegel destoou do Kant verdadeiro, né? Aí você inicia um processo mais autônomo de você, estudioso de filosofia, começar a ver as inconsistências do filósofo, até para você entender assim é, como é que se faz filosofia, né? Você entende? Mas nesse momento nós estamos na ideia da crítica interna ao sistema hegeliano, então vamos comprando esse Kant do Hegel por enquanto, né? Tá certo? Gente, chegamos ao nosso teto. Vamos ficar aqui no 47. Eu acho que foi um parágrafo que realmente ele traz muitas questões. Próximo encontro, próxima sessão de leitura, nós partimos do 48. Vou fazer a edição dos vídeos e lançar no canal do Laboratório de Estudos Hegelianos os vídeos para revisões e para que vocês apresentem as leituras que nós estamos fazendo para outras pessoas, caso eles queiram participar, para se inteirar do que nós estamos fazendo aqui. Como disse, é uma leitura bem desinteressada, a gente não tem a obrigação, dentro de determinado tempo, de chegar ao final do livro, nós estamos lendo o livro e eu espero chegar até o final do livro, independente do tempo que for. Então, convido vocês a ir seguindo comigo na leitura e desde já agradeço muito a participação de todos nesses processos, né, nesse procedimento. Caso alguém tenha mais algum comentário a fazer? Não, só isso que você está colocando, interessante, porque isso acontece até entre contemporâneos. Você pega, por exemplo, a relação do Habermas com Honneth, por exemplo, Uhum. na mesma escola, você pega lá o Honneth falando que como que o Habermas separou o mundo da vida e o sistema, ele acabou por normalizar o sistema. Isso aí atrás de montanha vem montanha, né? Então a gente compra essas coisas assim, e eu estou falando dentro da mesma tradição, né, cara? É Então, assim, verdade. é uma discussão que não vai acabar tão cedo, né? Só isso. E com a diferença deles serem interlocutores diretos, né? É, Nós exato. estamos falando aqui de pessoas que estão, do Hegel que está tomando um Kant que já morreu, Isso. né? Quando ele escreve, praticamente o Kant morre quando o Hegel está escrevendo a enciclopédia, o Kant está morrendo, né? Uhum. Então, eu agradeço demais a companhia de vocês nessa leitura de hoje. Já convido para a próxima sessão. Vocês serão informados com o tempo hábil, né? Não tão rápido como em cima da hora como eu fiz hoje. Cuidem-se, cuidem dos seus. Avancemos nas leituras. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Com Deus, Abraço, Marcos. gente. Tchau, gente. Com Deus.